Um homem em um terno caro passava pela ponte e avistou uma velha cabana. Perto dela estava sentada uma jovem, segurando uma menina frágil nos braços. O homem apertou os olhos e as reconheceu, e um olhar de desprezo passou por seu rosto. De repente, ele parou, saiu do carro, correu até elas, arrancou a menina dos braços da jovem e disse: "Saia da frente, sua maltrapilha suja!" gritou o homem de terno caro, tirando a menina. "Ela é minha filha!" A voz da mulher tremeu, mas seus olhos estavam em chamas. "Sua! Olhe para você! Nesse estado você nem merece pão!" "Ah, eu faço tudo para que ela viva." A mulher apontou para a caixa de doces que estava no balcão de uma velha barraca debaixo da ponte. "E não cabe a você me julgar. Seus doces são pó. Minha filha terá tudo de melhor." "Ela não é sua filha", sussurrou a mulher. Mas seus lábios tremiam e suas mãos estavam cerradas em punhos. Ana já trabalhou como garçonete em um pequeno café nos arredores da cidade. Lá, ela foi notada por Carlos, um empresário rico e influente, acostumado a comprar tudo o que queria. Durante alguns meses, ele prometeu-lhe uma nova vida, mas abandonou-a assim que soube da gravidez. Ana ficou sozinha, sem apoio, com dívidas e uma mãe doente. Para alimentar a filha, aprendeu a fazer doces baratos e a vendê-los debaixo de uma ponte, onde não precisava de pagar renda. A menina cresceu ao lado do balcão, entre o barulho dos carros e a poeira. Para Ana, isso era humilhante, mas não havia escolha. Todos os dias ela ouvia as zombarias dos transeuntes e mal conseguia pagar as contas. Mas foi ali que começou sua luta mais difícil pelo direito de ser mãe. Ana ajeitou a camisa rasgada e se aproximou do balcão, como se quisesse protegê-lo do homem de terno caro. A menina em seus braços agarrou-se à caixa de doces e olhou para a mãe. "Me dê a criança, Ana." A voz de Carlos soou fria. "Você nem mesmo deu um nome a ela. Agora ela é minha e somente minha." Você está enganado. Ela tem o sangue de Vogel. E isso significa que tem direito a uma vida digna desse nome." Ana riu nervosamente, quase histericamente. "A vida sob seu controle? Com brinquedos caros e um coração frio? Ela não é uma coisa, Carlos." Ele deu um passo à frente, e então um jovem que estava em uma banca de jornais usados ao lado interveio. Seu nome era Lucas. "Senhor, deixe a mulher em paz", disse ele bruscamente. "Este não é o lugar para seus jogos." "Quem é você?" Carlos estreitou os olhos. "Apenas uma pessoa que vê um homem rico humilhando uma mãe e uma criança." Ana baixou os olhos. Ela não pediu proteção, mas essas palavras soaram como apoio para ela. Carlos sorriu. "Não se intrometa onde você não tem autoridade." Lucas cerrou os punhos, mas permaneceu em silêncio. Do lado da estrada, ouviu-se o som de freios e uma mulher alta, vestida com um vestido sóbrio, saiu de um carro preto. Seu nome era Isabel Vogel, irmã de Carlos. Ela lançou um rápido olhar para o irmão, para a menina em seus braços e para Ana no balcão. "Carlos!" Sua voz era firme. "O que isso significa? Por que você está segurando uma criança no meio da rua?" "É minha filha", ele respondeu calmamente, embora seus olhos lançassem faíscas. "E ela não deve viver na sujeira, como sua mãe." "Sua filha!" Isabel cruzou os braços. "Estranho que eu só esteja sabendo disso agora." Ana deu um passo à frente. "Porque ele sempre teve vergonha dela. E agora, de repente, se lembrou." "Cale a boca!" disse Carlos bruscamente. "Não." Ana ergueu a cabeça. "Você nos abandonou quando ninguém precisava de nós. E agora você quer levá-la para mostrar a todos o seu poder?" Isabel olhou atentamente para a mulher. Não havia piedade em seu olhar, apenas um cálculo frio. Talvez, irmão, a menina realmente não deva crescer aqui", disse ela lentamente. "Mas a questão é, para quem é mais vantajoso criá-la? Para você ou para mim?" Carlos franziu a testa.
Isso não é jogo para você, Isabel. Você se engana. Na família Vogel, tudo o que diz respeito à herança também diz respeito a mim. Ana sentiu as pernas bambas. Pela primeira vez, ela percebeu que não se tratava apenas de sua filha, mas de algo muito maior. Carlos cerrou os dentes, apertando a menina contra si. Ana, você é ridícula. Acha que seus pirulitos e seu balcão sujo podem lhe dar um futuro? Eu dei a ela a vida, respondeu Ana bruscamente. E você só lhe deu vergonha. Isabel sorriu. Vergonha? Olhe para você, mulher. Você nem tem sapatos. Você está debaixo de uma ponte discutindo com um homem que dirige empresas em 3 países. Isso não é ridículo? Lucas deu um passo à frente. Chega. Ninguém ousa humilhá-la só porque ela não tem dinheiro. Você ainda está aqui, disse Isabel friamente. Um vagabundo defendendo uma vendedora de doces? Que cena! Ana sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Ela abriu a boca, mas naquele momento a menina falou. A mamãe não é má, gritou ela. Eu quero ficar com ela. Todos ficaram em silêncio. Até Carlos baixou os olhos para a filha, surpreso com o grito dela. Ana estendeu as mãos trêmulas para a criança. Vê, ela mesma disse, dê-a para mim. Mas Carlos apenas apertou a menina com mais força. Ela precisa de mais do que você pode dar, e eu decidirei o destino dela. Isabel olhou para o irmão e acrescentou baixinho. Mas não se esqueça, Carlos. Não se trata apenas da menina. Trata-se de como isso afetará o nome dos Vogel. Ana sentiu o chão escapar sob seus pés. Sua filha estava se tornando parte de um jogo alheio. Carlos ergueu o queixo, como se quisesse encerrar a discussão. A menina vai comigo. A decisão é definitiva. Você está muito confiante, irmão, disse Isabel friamente. O legado dos Vogel não é sua propriedade pessoal. Se a criança é sua, então ela faz parte da família. E eu não vou permitir que você decida sozinho o destino dela. Ana, desesperada, agarrou-se à borda do balcão. Vocês falam dela como se fosse um objeto. É uma criança. É minha filha. Cale a boca, disse Carlos bruscamente, sem sequer olhar para ela. Lucas deu um passo à frente, com os olhos em chamas. Não vou permitir que levem a menina contra a vontade dela. Vocês dois ouviram o que ela disse. Você não é ninguém, disse Isabel com desdém. Não tem riqueza nem posição social. É apenas um pobre vendedor de jornais. Talvez eu não seja ninguém, respondeu Lucas. Mas tenho consciência. E vocês? Carlos apertou a mão da filha com tanta força que ela começou a chorar. Calma, ordenou ele. Eu decidirei onde será melhor para você. Solte-a! Gritou Ana, lançando-se para a frente, mas foi empurrada com violência para o lado. Lucas a segurou, impedindo-a de cair. Vocês estão se comportando pior do que os comerciantes do mercado, disse ele, olhando diretamente nos olhos de Carlos. Querem provar seu poder? Vocês provaram. Agora olhem para a criança. Ela tem medo de vocês. Isabel estreitou os olhos. Medo. Isso vai passar. A educação é uma questão de tempo. O importante é que falem bem de nós. Ana mal conseguiu se conter para não gritar. Uma multidão já se reunia ao redor. Transeuntes, motoristas, até mesmo vendedores ambulantes. Todos olhavam para a cena sob a ponte. Ana estava pálida. A menina chorava. E Carlos a segurava como um troféu. Isabel sorria predatoriamente, vendo a atenção do público. Lucas deu um passo para o centro. Sua voz soou de tal forma que até o barulho dos carros se acalmou. Vejam, os ricos Vogel roubam uma criança da mãe bem na rua. Acham que o dinheiro lhes dá direito a tudo. Carlos se virou bruscamente. Cale a boca, mendigo miserável. Mendigo? Lucas levantou as mãos. Talvez, mas eu tenho honra. E você? Você abandonou uma mulher com um filho e agora voltou para mostrar a todos o seu poder. Isso não é ser pai. Isso é ser covarde. A multidão murmurou. Alguém gritou. Solte a criança! Vergonha!
Ana cobriu o rosto com as mãos trêmulas. Ela não esperava que alguém se colocasse do seu lado tão alto. Carlos ficou vermelho. Ninguém ousa falar assim comigo. Eu sou Vogel. E eu sou humano, disse Lucas bruscamente. E vejo sua filha se esticando para a mãe, enquanto você a segura como se fosse um saco de dinheiro. A menina gritou novamente. Mamãe, mamãe! Carlos cambaleou sob a pressão da multidão, mas Isabel deu um passo à frente. Calem a boca, todos! Sua voz era fria e forte. Ninguém aqui entende o que está em jogo. Não é uma cena triste em uma ponte. É o destino da família Vogel. O destino da família? Gritou Lucas. E o destino da criança não significa nada para você? A multidão o apoiou com gritos. As pessoas já estavam filmando tudo com seus celulares. Carlos sabia que cada passo seu agora estava sendo visto. Sua reputação estava por um fio. Ana deu um último passo à frente. Carlos, você pode comprar carros, casas, pessoas, mas não o amor. Você não vai tirar isso de mim. A menina se soltou e correu para a mãe. A multidão rugiu. A multidão gritava cada vez mais alto. As câmeras dos celulares brilhavam. Carlos ficou parado, respirando com dificuldade, como se não acreditasse que seu nome, Vogel, havia deixado de inspirar medo. Isabel agarrou o irmão pelo cotovelo com força. Tire as mãos, agora mesmo. Você não vê que eles estão nos separando? Solte-me, sussurrou Carlos, mas a menina já estava nos braços da mãe, apertando-se contra ela. Ana tremia, mas permanecia em pé. Agora todos viram quem você é e como você trata a sua própria família. Lucas levantou as mãos para a multidão. Afastem-se! Está tudo claro aqui. Ninguém tem o direito de tirar uma criança da mãe. As pessoas ainda cochicharam, mas aos poucos começaram a se dispersar. Alguém, passando por Carlos, disse: rico, mas sem coração. Isabel se inclinou para o irmão. Temos que ir embora. Imediatamente. Mais um minuto e amanhã todos os jornais estarão escrevendo sobre como os Vogel choraram debaixo da ponte. Carlos recuou em silêncio, cerrando os punhos com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ele lançou um olhar cheio de raiva para Ana, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Isabel, ao entrar no carro, virou-se para a mulher. Isso não é o fim, Ana. Você não entende no que se meteu. O carro dos Vogel desapareceu na curva, e o barulho da ponte voltou a cobrir tudo. Restavam apenas Ana, sua filha e Lucas. Ana sentou-se pesadamente em uma caixa perto do balcão. Obrigada, sussurrou ela. Se não fosse por você... Fiz o que tinha que fazer, respondeu Lucas. Mas você entende que eles não vão desistir tão facilmente? Ana acariciou a cabeça da filha. Entendo, mas estou pronta para lutar. Até o fim. A manhã começou com Lucas correndo até o balcão, segurando o telefone nas mãos. Ana, você precisa ver isso. O vídeo da ponte já está em toda parte. As pessoas estão escrevendo que você é uma heroína, que os ricos Vogels tentaram roubar a criança. Ana cerrou os lábios. Eu não sou uma heroína. Eu só queria que deixassem minha filha em paz. Mas agora milhares de pessoas te conhecem, sorriu Lucas. E isso é uma chance. As pessoas estão trazendo dinheiro, comida. Alguém escreveu que está disposto a ajudar com um advogado. Naquele momento, a menina pegou alegremente um bolo do balcão. Por um segundo, o mundo pareceu ficar mais quente. Mas à noite saiu uma reportagem no noticiário. Na tela, Isabel Vogel, confiante, calma, em um terno elegante. Estamos profundamente chocados com a forma como mulheres irresponsáveis usam crianças para obter atenção barata. Essa pessoa, Ana, há muito tempo é conhecida por sua atitude negligente em relação à filha. Nós, a família Vogel, queremos apenas uma coisa: garantir um futuro digno para a menina. Ana empalideceu ao olhar para a tela. Eles me transformaram em um monstro. Lucas apertou seu ombro. É uma guerra, mas você não está sozinha. Enquanto isso, na mansão dos Vogel,
Carlos descarregava sua raiva na irmã. Você me expôs como um idiota ao vivo. Por que você mencionou Ana? Isabel calmamente serviu vinho em uma taça. Porque penso no futuro da família. E você só pensa no seu orgulho. Ela é minha filha. Não, Carlos. Ela é a chave. E pretendo usá-la. Perto do modesto balcão de Ana, uma multidão inesperada se aglomerava. Parecia mais um posto de ajuda humanitária do que um ponto de venda. Alguns, com rostos severos, deixavam em silêncio latas de conserva, pão e pacotes de grãos. Outros, apertando notas suadas nas mãos, compravam seus bolinhos mal feitos e queimados. Não pelo sabor, mas para que esse dinheiro se tornasse um tijolo na parede contra o sistema. O ar zumbia com vozes baixas e encorajadoras. Aguenta firme, filha, murmurou uma senhora idosa, colocando com força uma cesta com maçãs vermelhas no balcão. Nós te vimos na televisão. Não acredite nas palavras doces deles. Nós sabemos onde está a verdade. Palavras tão simples e sinceras atingiram Ana diretamente no peito. Um nó se formou em sua garganta, e o mundo ficou embaçado pelas lágrimas. Ela respirou fundo, tentando se controlar. Obrigada. Sua voz se transformou em um sussurro. Eu não achei que alguém se importasse. Lucas, encostado na parede, observava com um sorriso irônico. Seus olhos, frios e analíticos, examinavam a multidão. As pessoas estão cansadas de como os ricos cospem em suas almas. Agora você não é apenas Ana para eles. Você é uma lasca que decidiu ficar presa na garganta de uma tubarão. Um símbolo. Ao mesmo tempo, no silêncio estéril do luxuoso escritório de Isabel, ela assinou com um leve clique. A linha de tinta era nítida e implacável, como a lâmina de uma guilhotina. O advogado, em seu terno impecável, inclinou-se respeitosamente sobre a mesa. Reúna tudo! Sua voz estava desprovida de timbre, como se fosse sintetizada. Não apenas dívidas, multas, atrasos no emprego anterior, fofocas dos vizinhos, quaisquer contas não pagas. Preciso de um retrato completo de uma pessoa antissocial e irresponsável, incapaz de dar à criança nada além de pobreza e humilhação. Já estou nisso, senhora. Há informações não confirmadas de que a mãe dela faleceu, deixando dívidas significativas. A maçã não cai longe da árvore. Isabel virou-se lentamente na cadeira para a janela panorâmica. Um sorriso fino, quase invisível, congelou em seus lábios. Perfeito. Excelente herança genética. Prepare um laudo psicológico sobre o risco de repetição do cenário destrutivo. Que seja bem claro. A porta se abriu com um estrondo, batendo no batente. Carlos invadiu a sala com o rosto distorcido pela raiva. Ele deu um soco na mesa, fazendo o cinzeiro de cristal tremer. Chega desse circo, Isabel. Quero minha filha aqui. Hoje, não como moeda de troca no seu jogo doentio. Isabel não se virou. Ela apenas balançou a cabeça, olhando para a cidade aos seus pés. Com você? Você que não aguenta nem uma hora com uma criança chorando. Você só tem histerismo e punhos. E eu tenho um plano. Não me atrapalhe, irmãozinho. Carlos parou, apertando e abrindo os nós dos dedos ensanguentados. A raiva em seus olhos deu lugar a uma compreensão fria e animal. Ele ficou em silêncio. O silêncio era a única resposta segura. Ele sabia. Sua irmã era muito mais perigosa do que qualquer juiz ou promotor. A multidão noturna no balcão diminuiu. Mas a tensão não diminuiu. Pelo contrário, aumentou. Foi então que ele se aproximou de Ana. Um jovem homem com um casaco impecável da cor de asas de corvo. Sua aparição foi silenciosa, como a aparição de um fantasma. Ana! Sua voz era baixa, mas tão clara que abafou todo o barulho da rua. Meu nome é Thomas Rainer. Sou advogado. O coração de Ana afundou no vazio. Ela instintivamente se lançou em direção ao carrinho, puxando a filha adormecida para si, criando uma frágil barreira viva. O que você quer?
A voz de Lucas soou brusca. Ele deu um passo à frente, protegendo Ana com seu corpo. Eu vi o vídeo e estou vendo o que está acontecendo agora. Thomas falava rápido, economizando tempo. Seus olhos avaliavam rapidamente a situação, fixando-se nos rostos. Eles entraram com uma ação para retirar os direitos parentais. Estão investigando você agora mesmo, procurando pontos fracos. O mundo de Ana se reduziu a um ponto. O zumbido nos ouvidos abafou todos os sons. Tribunal? Eles podem simplesmente vir e levá-la? Agora mesmo? Seus dedos se cravaram na alça do carrinho, brancos de tensão. Legalmente não, mas eles estão se preparando rapidamente. Você tem apenas uma arma. Esse apoio. Ele apontou com a cabeça para as pessoas que se afastavam, para os produtos deixados no balcão. A publicidade. O poder deles está no dinheiro e nas conexões. O nosso está na divulgação. Vamos transformar este julgamento num espetáculo, onde eles desempenharão o papel de monstros. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Ana, para os seus olhos cheios de um horror sem fundo. Está pronta para lutar? Até ao fim? Ana não respondeu. Apenas apertou a filha contra si com tanta força que ela resmungou durante o sono. Em seu olhar, úmido de lágrimas, o medo já estava se esvaindo, dando lugar a um novo sentimento, frágil, mas forte. A raiva de uma mãe encurralada. A batalha estava apenas começando. Ótimo! Aqui está uma versão dinâmica e ampliada, cheia de ação, conflitos internos e emoções intensas. No dia seguinte, a mesma TV que estava pendurada no canto do café começou novamente sua transmissão venenosa. O sorriso da apresentadora era forçado, plástico. Na tela, passavam imagens filmadas por uma câmera escondida. Ana, atrás do balcão, com uma bandagem na cabeça, o rosto cansado. Um close-up de seus doces simples e imperfeitos. A inquietação cresce na cidade. A voz melosa da apresentadora cortava os ouvidos, em relação às condições em que a criança se encontra. Segundo dados não confirmados, a mãe é obrigada a dormir em uma barraca, e a alimentação da menina consiste em produtos não verificados de produção artesanal. Várias testemunhas oculares observam que a menina fica sem supervisão por longos períodos. A caneca de vidro caiu dos dedos entorpecidos de Ana e se estilhaçou no chão. Isso é mentira. Seu sussurro era quase inaudível. Seu rosto empalideceu. Ela se encolheu no encosto da cadeira, como se tentasse desaparecer através dele. Eu não a soltei nem por um segundo. Eles enlouqueceram completamente. Lucas bateu com o punho na mesa com força. A mesa rangeu lamentavelmente. Eles não enlouqueceram, eles compraram isso, um canal inteiro. Isso não é um jogo, Ana, é um bombardeio de informações. Eles estão te destruindo. Suas palavras se revelaram proféticas. Em uma hora, as redes sociais foram inundadas por um ataque coordenado. Dezenas, centenas de comentários, como se tivessem sido escritos com a mesma mão. A criança precisa de uma família normal, não de uma vida atrás de uma cerca. A mulher claramente não está devia entregar a criança ao pai. Os assistentes sociais deviam ir lá ver essa monstruosidade. O rosto de Ana ficou mortalmente pálido. Os seus dedos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o telefone, antes de o atirar para o sofá como se fosse carvão em brasa. Eu não consigo. Sua voz falhou, transformando-se em um sussurro angustiado. As lágrimas finalmente brotaram, deixando rastros molhados em suas bochechas. Eles têm tudo: dinheiro, poder, canais de televisão inteiros. Eles podem dizer o que quiserem e serão acreditados. E eu não tenho nada disso. Thomas, que até então folheava silenciosamente os documentos em seu tablet, ergueu os olhos. Sua calma em meio à tempestade era quase sobrenatural. Você tem algo que eles não podem comprar nem falsificar. A verdade. E nós vamos prová-la. Já encontrei a primeira testemunha, a aposentada Marina, que mora na casa ao lado. Ela via você e sua filha todos os dias.
passeando, lendo livros em um banco. Ela está pronta para testemunhar. Ana assentiu, tentando engolir o nó na garganta, mas seus olhos cheios de lágrimas revelavam toda a profundidade de seu desespero. E se ninguém quiser ouvi-la? Se a voz dela se perder no coro deles? Lucas sentou-se pesadamente no sofá ao lado dela, seu corpo maciço esmagando as molas velhas. Então encontraremos mais 10. Depois, 100. Gritaremos tão alto que as mentiras deles se afogarão. Lembre-se, você não está mais sozinha. Você é o centro do furacão, e nós somos suas paredes. Na sala de estar estéril e fria da mansão Vogel, reinava uma atmosfera diferente. Uma atmosfera de cálculo. Isabel, como uma aranha no centro da teia, recebia o editor-chefe de uma das publicações online mais populares. Entre eles, sobre a mesa, estava um envelope cuja espessura dizia muito sobre o seu conteúdo. Sua tarefa não é apenas escrever um artigo. Sua tarefa é criar uma imagem negativa duradoura. A voz de Isabel era suave como o tic-tac de um metrônomo. Pontos principais: insalubridade, miséria, total incapacidade social. Que cada leitor, ao olhar para a foto dela, sinta repulsa e pena, para que a frase mãe solteira com filho debaixo da ponte não cause compaixão, mas repulsa. O jornalista, um homem de costas flexíveis e olhar apagado, acenava respeitosamente com a cabeça, já imaginando mentalmente os títulos. Tudo claro, senhora. Vogel, sem emoções, apenas fatos. Vamos transformá-la em um monstro em quem não se pode confiar nem um fósforo. Na sombra, em uma poltrona de couro profunda, estava sentado Carlos. Ele observava em silêncio, apertando o copo de uísque na mão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Seu rosto era uma máscara de contradição. Ele ansiava por ver a filha ali, naquela mansão luxuosa, mas sem alma. Mas os métodos da irmã lhe causavam náusea física. Quando o jornalista se retirou, um silêncio pesado pairou na sala de estar. Carlos tomou um gole de uísque e colocou o copo com força sobre a mesa. Isabel. Sua voz estava rouca, comprimida. Digamos que vençamos. Vamos quebrá-la. Vamos levar a criança a qualquer custo. Diga-me, o que restará da minha filha? Ela vai olhar para mim com olhos cheios de medo. Ela vai saber que foi tirada da mãe. Isabel virou-se lentamente para ele. Não havia um pingo de calor em seu olhar. Apenas o aço frio da conveniência. Você está fazendo as perguntas erradas, Carlos. O importante não é o que restará da criança. O importante. Ela fez uma pausa, enfatizando cada palavra. É o que restará da reputação da nossa família. O nome Vogel deve brilhar de forma impecável. Todo o resto é apenas material descartável. A manhã começou com uma batida forte na porta. Ana estremeceu. Lucas olhou pela janela e franziu a testa. Serviço social! Na soleira da porta estavam 2 mulheres em ternos sóbrios e um homem com um bloco de notas. Senhora Ana Kramer, recebemos uma denúncia de que seu filho vive em condições inadequadas. Temos o dever de verificar. Ana assentiu confusa e os deixou entrar. As mulheres imediatamente começaram a examinar o quarto. Paredes rachadas, uma mesa velha, uma cama com um cobertor fino. O homem anotava algo, sem olhar nos olhos dela. Onde está a criança? Perguntou uma das mulheres. Na escola, respondeu Ana. Ela está bem, é saudável, eu cuido dela. À primeira vista, as condições são inaceitáveis, disse a segunda friamente. Vamos redigir um relatório. Talvez seja necessário retirar a criança temporariamente. O quê? Ana empalideceu. Vocês não têm o direito? Eu sou a mãe, eu a amo. Lucas deu um passo à frente. E eu tenho o direito de perguntar. Quem fez a denúncia? Foram os Fogelli. Eu sei que eles têm conexões. E se vocês estão agindo a pedido deles, vou anotar tudo e levar ao tribunal.
Os inspetores trocaram olhares. Sua confiança vacilou um pouco, mas uma das mulheres disse secamente: "Estamos apenas cumprindo a lei." Ana sentou-se em uma cadeira, cobrindo a cabeça com as mãos. Parecia que o mundo estava desabando. Mas, algumas horas depois, aconteceu algo inesperado. Um vídeo filmado por um transeunte casual foi parar na internet. Ana alimentava a filha com sopa quente na rua e a menina ria, abraçando a mãe. O vídeo teve milhares de visualizações e as pessoas começaram a escrever: "Ela não é uma má mãe. Ela luta pela filha e os ricos querem esmagá-la." Os comentários se multiplicaram. A opinião pública ficou do lado dela. Vários jornalistas locais foram até Ana para entrevistá-la. E quando à noite os carros dos serviços sociais chegaram novamente à sua casa, dezenas de vizinhos e moradores já estavam lá, com cartazes: "Não levem a criança, justiça para Ana." Pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu que não estava sozinha. Ótimo! Aqui está uma versão ampliada e dinâmica, repleta de detalhes, tensão e vitórias conquistadas na luta. A noite foi agitada e intermitente. Cada rangido da van do lado de fora, cada ruído distante fazia Ana estremecer e apertar a filha adormecida contra si. Mas, com os primeiros raios de sol a penetrar através dos escudos nas janelas, veio também um estranho e frágil alívio. O uivo insistente das sirenes ao longe agora não soava como uma ameaça, mas como a banda sonora da resistência. Ana espreitou pela fresta da janela. A multidão à porta não se dispersara, mas tornara-se ainda mais densa. Cartazes com os dizeres: "Tirem as mãos de Ana" e "Serviços sociais, do lado dos ricos", balançavam acima das cabeças. O ar zumbia com os gritos. Lucas, que não dormira a noite toda com uma chave inglesa nas mãos, sentou-se pesadamente ao lado dela. Seus dedos, cobertos de arranhões, apertaram a mão fria dela. "Vamos aguentar." Sua voz estava rouca de cansaço, mas não havia sombra de dúvida nela. Eles não esperavam essa resistência. Agora, o principal é não deixar que eles nos intimidem. "Calma, Ana, apenas calma." Logo chegaram os mesmos carros, mas desta vez não saíram deles funcionários seguros, e sim pessoas tensas e constrangidas. A mesma inspetora que no dia anterior falava com arrogância fria, agora ajeitava nervosamente a pasta, evitando cruzar o olhar com a multidão enfurecida. As câmeras dos jornalistas estavam apontadas para ela como canos de armas. "Nós estamos aqui para verificar as condições de vida da menor", começou ela, gaguejando e elevando a voz para abafar o barulho. "Precisamos ter certeza de que a criança não corre nenhum risco." "Vocês já viram tudo ontem." Lucas deu um passo à frente, sua figura poderosa tornou-se uma barreira viva entre eles e Ana. Sua voz, treinada na construção civil, ressoava sem microfone. "Vocês têm uma ordem judicial? Uma decisão judicial?" "Não." "Então todas as suas visitas são pressão ilegal. Tramite tudo de acordo com a lei e estaremos prontos para dialogar. Sem documentos, isso é simplesmente arbitrariedade." Nesse momento, uma jornalista conhecida dele, de um canal que apoiava Ana, se aproximou dele. Ela habilmente colocou o microfone bem na frente do rosto da inspetora confusa. "É verdade que a família Vogel está pressionando seu departamento? É uma tentativa de retirar a criança sob um pretexto inventado?" A inspetora corou e recuou. Seus colegas ficaram paralisados, indecisos. Nesse momento crítico, a porta se abriu e Ana apareceu na soleira. Não assustada e perseguida, mas composta, com a cabeça erguida. Atrás dela estava sua filha, segurando firmemente a barra do vestido da mãe e observando com curiosidade a agitação. Nas mãos, a menina segurava seu artefato mais precioso, um desenho colorido que retratava ela e a mãe sob um sol brilhante. "Você perguntou se eu tenho medo?" Ana se dirigiu diretamente à jornalista, mas suas palavras foram dirigidas a todos. Sua voz tremia, mas não falhou.
Eu tinha medo, muito medo, até perceber que dezenas de pessoas desconhecidas estavam dispostas a lutar por mim. Elas veem a verdade, e a verdade está do nosso lado. Ela abraçou a filha, que sorriu e mostrou seu desenho aos inspetores. Esse gesto simples e infantil foi muito mais eficaz do que qualquer palavra. A tensão diminuiu. O inspetor sênior, um homem idoso com um rosto cansado, suspirou profundamente e fez a última anotação em seu caderno, desta vez quase com respeito. Vamos redigir os atos de conformidade da habitação com as normas. Não vemos motivos para a retirada imediata da criança. A multidão explodiu em aplausos, gritos de alívio e exclamações de vitória. Ana encostou-se à ombreira da porta, sentindo o tremor finalmente abandonar seu corpo, e um sorriso, o primeiro em muitas semanas, surgiu espontaneamente em seus lábios, não tímido, mas radiante e vitorioso. Quando todos se dispersaram e um silêncio incomum se instalou, ela se virou para Lucas. Sabe, disse ela baixinho, olhando para a filha adormecida. Hoje eu entendi. Lutar não significa apenas gritar. Significa não deixar que eles te calem. E eu não estou mais sozinha. Lucas a abraçou em silêncio. E nesse abraço havia mais força e confiança do que em milhares de palavras. No dia seguinte, o tom das notícias na mídia começou a mudar. Surgiram manchetes como: Mãe comum contra o sistema. Quem realmente ameaça as crianças? E serviços sociais no centro de escândalo por pressão sobre família. Pela primeira vez em muito tempo, Ana se permitiu acreditar não apenas na justiça, mas em sua própria vitória. Ela sentiu o gosto dessa vitória, amargo pelo medo que havia passado e doce pelo apoio daqueles que estavam ao seu lado. E esse gosto era real. Na mansão dos Fogel, reinava um silêncio tenso. Margaret, esposa de Richard, estava sentada em uma poltrona com o rosto carrancudo, folheando um tablet. Na tela, apareciam títulos como: Mãe luta pelo filho, serviços sociais não retiram a criança, e multidão apoiou Anna Kramer. Você viu isso? Margaret cerrou os dentes. Eles ousam se levantar contra nós. Canalhas! Richard, normalmente imperturbável, olhou para a esposa, balançando a cabeça. Oh, não. Margaret, precisamos agir com cautela. Se começarmos a pressionar, isso só aumentará a repercussão pública. E vamos simplesmente ficar sentados esperando até que ela se torne uma heroína famosa. Margaret quase gritou. Eu quero que essa criança fique aqui, conosco! Nesse momento, Lucas entrou na sala, mas não pessoalmente. Por meio de um advogado conhecido, ele conseguiu entregar uma carta aos Fogels, na qual deixava claro que qualquer tentativa de pressionar Ana teria consequências legais. Richard, começou Margaret, você está vendo? Ele já interveio. Estou vendo, disse ele baixinho. Mas agora precisamos de uma estratégia, não de raiva. A opinião pública está do lado dela. O tribunal e os serviços sociais já estão inclinados a favor dela. Qualquer agressão da nossa parte será contra nós. Enquanto isso, Ana e Lucas planejavam o próximo passo. Lucas sugeriu reunir todas as provas de que a vida da criança estava segura e que Ana era uma mãe cuidadosa. Quanto mais provas, mais forte será nossa posição, explicou ele. E a opinião pública já está do nosso lado. Precisamos usar isso a nosso favor. Ana assentiu, sentindo pela primeira vez que agora eles tinham a iniciativa em suas mãos. A filha brincava nas proximidades, rindo, e do lado de fora da janela, ouviam-se os passos dos jornalistas, prontos para mostrar sua história ao mundo. No dia seguinte, enquanto Ana e a filha se preparavam para essa escola, Lucas parecia preocupado. Ele normalmente mantinha suas emoções sob controle, mas hoje estava tenso. Ana, precisamos conversar, disse ele baixinho, fechando a porta atrás de si. O que aconteceu? Ela se surpreendeu. Lucas respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dela.
Não fui totalmente honesto com você. Ana ficou paralisada. Seu coração disparou. Escute-me com atenção, ele continuou. Eu conhecia os Fogels há mais tempo do que você imaginava. Eu trabalhava com eles, ajudava-os a resolver alguns problemas no passado. É por isso que reconheci imediatamente suas táticas quando tentaram interferir na sua vida. Ana recuou. Você... o quê? Você está ligado a eles? Não, Lucas respondeu bruscamente. Eu me afastei deles há muito tempo e estou tentando consertar meus erros. Eu sei como eles agem e é por isso que posso proteger você e sua filha. Mas se eles descobrissem que eu me intrometi, fariam de tudo para prejudicar. Ana sentiu sua confiança nele vacilar. Por um lado, a ajuda dele a salvou. Por outro, o segredo que ele escondia poderia destruir tudo. Então, todo esse tempo você esteve por perto não apenas por minha causa. Ela sussurrou. Eu estava por perto para protegê-la, mas também porque queria corrigir o passado, confessou Lucas. Eu entendo que isso não justifica nada, mas agora estou sendo honesto. Ana sentou-se, tentando digerir o que tinha ouvido. Ela entendia que sem Lucas eles não teriam conseguido, mas agora uma nova incerteza se apresentava diante deles. Era possível confiar em uma pessoa que já havia trabalhado com os inimigos, mesmo que fosse do lado da verdade? Naquele momento, a campainha da porta fez os dois se assustarem. Na soleira da porta estava um carteiro com um envelope sem remetente. Lucas pegou o envelope e, ao abri-lo, empalideceu. Isso é dos Fogels, disse ele baixinho. Eles sabem da minha interferência. E agora o jogo ficou ainda mais perigoso. Ana sentiu um medo frio cair sobre seus ombros. Mas nos olhos de sua filha havia um sorriso cheio de confiança. Ela entendeu. Agora os dois estavam na linha de frente dessa luta. E cada passo seria um teste não apenas de sua coragem, mas também da confiança que tinham um no outro. Naquela noite, a mansão dos Fogel estava carregada de uma tensão maliciosa. No escritório, com painéis de carvalho, luzes suaves e retratos de ancestrais arrogantes, reuniu-se um pequeno grupo. Margaret, Richard e seu advogado pessoal, um homem com um rosto impassível. Esse grosseiro, Lucas. Margaret jogou com força o tablet na mesa e a tela se apagou. Ele não apenas interferiu. Ele se tornou um símbolo. E agora sabe demais. Ele precisa ser neutralizado. Richard girava lentamente uma taça de cristal nas mãos, seu olhar fixo no vinho vermelho sangue. Cuidado, Margo. Um ataque direto a ele agora seria equivalente a um ataque à multidão que está do lado de fora. Não precisamos de pressão bruta, mas de um golpe preciso com um bisturi. Um golpe que mostre força, mas não deixe marcas para condenação pública. Precisamos atacar de forma que o apoio a eles se desintegre por conta própria. O advogado deles silenciosamente colocou um fino dossiê diante deles. O Sr. Lucas tem pontos vulneráveis. Uma pequena empresa de construção, dívidas, parceiros não muito confiáveis do passado. Podemos criar uma situação para ele em que será forçado a escolher entre defender Ana e salvar seu próprio negócio. Ou então, podemos oferecer-lhe um acordo. Uma vibração silenciosa ecoou na pequena casa de Ana. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu no ecrã do seu telemóvel. O seu defensor não é quem diz ser. Pergunte-lhe sobre o vértice e a dívida. Tenha cuidado. Uma onda gelada de medo percorreu suas costas. Ela silenciosamente estendeu o telefone para Lucas. Seu rosto, normalmente tão impenetrável, se contorceu por um instante em uma expressão de raiva e algo mais. Rápido como um flash. Um reconhecimento. Tão rápido! Ele cerrou os punhos com força, os nós dos dedos ficando brancos. Eles me encontraram. Isso significa que investigaram a fundo. Eles sabem sobre a empresa, sobre meus problemas antigos. Isso não é uma ameaça a você, Ana. É uma mensagem para mim.
Um aviso. Na manhã seguinte, como era de se esperar, um longo sedã preto parou em frente à casa. 2 pessoas saíram dele. Não eram seguranças rudes, mas homens em ternos impecáveis, com relógios caros nos pulsos e uma confiança fria e profissional em cada movimento. Seus olhos, como scanners, avaliaram instantaneamente a situação. A multidão, as câmeras, as proteções nas janelas. Lucas Wolff. A voz do primeiro era aveludada, quase educada, mas não havia nenhum pingo de cordialidade nela. Representamos os interesses jurídicos da família Vogel. Gostaríamos de discutir a situação atual, de forma construtiva. Lucas saiu ao encontro deles, bloqueando a porta com o corpo. Sua postura, ampla e inabalável, revelava que ele era um ex-soldado, e não um construtor. De forma construtiva, ele sorriu, e seu riso era seco e sarcástico. Vocês acham que eu não conheço seus métodos? Construtivamente, é quando vocês assinam papéis sob pressão. Esqueçam. Qualquer conversa só será possível na presença do nosso advogado, Thomas Rainer. E saibam, a visita de vocês já está sendo filmada por 5 câmeras. Ele acenou com a cabeça em direção aos vizinhos que acompanhavam atentamente o que estava acontecendo, com seus celulares em punho. Os homens nem piscaram. O segundo, mais jovem, disse baixinho, quase intimamente, para que apenas Lucas ouvisse. Não estamos aqui para discutir. Estamos interessados em informações. Queremos entender sua posição, para evitar perdas desnecessárias. De todos os lados. Ana, parada na porta entreaberta, sentiu um medo frio em suas veias começar a ferver e se transformar em outra coisa, em uma determinação maternal feroz. Essas pessoas em seus ternos caros vieram para tirar seu filho dela. Lucas não vacilou. Minha posição é simples. Qualquer tentativa de pressão será registrada e imediatamente tornada pública. Vocês não estão lidando com detetives. Agora vocês estão no centro do espetáculo. E nós estamos escrevendo o roteiro. Os homens acenaram com a cabeça educadamente, quase imperceptivelmente. Eles não foram embora. Recuaram um passo. Seus olhares pesados e avaliadores deslizaram sobre Ana, sobre a casa, sobre Lucas, como se estivessem traçando um plano para o próximo ataque, já diferente. No dia seguinte, os Vogels atacaram exatamente onde mais doía no coração da mãe, no bem-estar de seu filho. Margaret, fria e calculista, colocou seu plano em ação. Um telefonema para uma pessoa de confiança na administração municipal e uma denúncia anônima dos vizinhos já estava a caminho do sistema de assistência social. A mensagem foi redigida com maestria, sem emoção, seca, com referências à preocupação com o estado mental da criança e ao total desrespeito pelos estudos. A notificação sobre a inspeção repentina chegou por SMS. Curta e fria como um choque elétrico. As mãos de Ana tremeram. O coração bateu forte, tentando desesperadamente sair do peito. Eles não param, ela exalou, mostrando o telefone para Lucas. Ele, já acostumado com as táticas deles, apenas sorriu sombriamente. Seu olhar ficou duro, concentrado. Não é uma tentativa de intimidação. É uma sondagem. Eles estão testando nossa resistência, procurando por falhas. Portanto, nossa reação deve ser impecável. Sem pânico, apenas sangue frio e lei. Quando os inspetores chegaram, a confiança que demonstravam na primeira visita evaporou-se. O carro deles foi imediatamente cercado por um denso círculo de pessoas. Um silêncio hostil pairou no ar, interrompido apenas pelo clique das câmeras e pelo zumbido das câmeras ao vivo. A inspetora, tentando manter uma aparência profissional, começou com uma cortesia forçada. Senhora Kramer, somos obrigados a responder a uma denúncia sobre uma possível situação de risco. Precisamos examinar as condições e conversar com a criança. Lucas deu um passo à frente, sua figura imponente bloqueando a porta.
Mais uma denúncia anônima dos mesmos bem-intencionados? Sua voz estava calma, mas firme. Por favor, entrem. Mas tenham em mente, nosso advogado já foi notificado, e cada uma de suas palavras, cada um de seus olhares serão cuidadosamente examinados quanto a preconceitos. Não nos opomos à verificação. Nos opomos à perseguição. Os inspetores, sob o olhar atento de dezenas de olhos, cruzaram a soleira lentamente e com extrema cautela. Eles sabiam que qualquer movimento errado resultaria em um escândalo. Nesse exato momento, o telefone de Ana vibrou novamente. Desta vez, era um vídeo, filmado por uma câmera escondida, com imagens tremidas. Sua filha, rindo, no pátio da escola, de mãos dadas com uma amiga. E então, um close-up, seu desenho, que ela orgulhosamente mostrava à amiga. Um sol brilhante, duas silhuetas e a inscrição mal feita: "Amo a mamãe". Em seguida, vinha a mensagem: "Um momento maravilhoso. Você quer que haja mais momentos assim? Ou que eles acabem?" O sangue sumiu do rosto de Ana. O mundo girou diante de seus olhos. Eles não estavam apenas observando. Eles estavam invadindo o canto mais sagrado de sua vida, o mundo de sua filha, transformando suas alegrias inocentes em um instrumento de chantagem. Mas antes que o pânico a consumisse por completo, a mão forte e áspera de Lucas cobriu sua mão trêmula. "Eles querem paralisar você com medo", sussurrou ele, olhando para ela com um olhar severo e encorajador. "Mas eles cometeram um erro. Eles mesmos nos enviaram provas de espionagem e pressão psicológica. Thomas ficará encantado. Isso é ouro para o tribunal." Naquele momento, o telefone fixo tocou estrondosamente. O toque agudo e insistente cortou os nervos. Lucas, sem tirar os olhos de Ana, atendeu o telefone. "Estou." Ao telefone, ouviu-se uma voz monótona e sem vida, desprovida de qualquer emoção, a voz de um robô, ou de uma pessoa muito fria. "Lucas Wolff, você se meteu em um jogo que não é o seu. Afaste-se antes que seu entusiasmo construtivo seja reduzido a pó, junto com o seu escritório. Clique, Thomas." Lucas baixou lentamente o fone. Seu rosto ficou petrificado. Em seus olhos, normalmente tão confiantes, passou uma sombra de algo pesado, há muito esquecido, a sombra de dívidas passadas e da luta pela sobrevivência. "Eles estão apostando tudo", disse ele baixinho. "Ameaças pessoais. Isso significa que estamos no caminho certo. Agora o jogo está sem regras. Teremos que ser mais do que apenas mais fortes. Teremos que ser mais espertos." Ana respirou fundo. Através do terror gelado que paralisava seu corpo, uma sensação nova e até então desconhecida surgiu. Uma determinação furiosa e fria. O medo pela filha se transformou em combustível. Agora não era mais apenas proteção. Era uma guerra. Uma guerra de desgaste, de nervos, de opinião pública. E eles tinham que vencê-la. A mesa da sala parecia um quartel-general antes de uma batalha decisiva. Estava cheia de impressões de correspondências, pilhas de fotos com os rostos das mesmas pessoas suspeitas circulados, e um mapa da cidade com os trajetos da filha de Ana marcados. O ar estava pesado devido à concentração e à raiva reprimida. "Olha", Lucas apontou para a tela do laptop, onde estava aberto o plano da semana da filha de Ana. "Eles não são gênios, são previsíveis. Escola, parque às quartas-feiras, café aos sábados. Eles te seguem por toda a parte, usando sempre os mesmos pontos. A força deles está nos recursos. A fraqueza deles está na rotina." Ana, com uma caneca de chá frio nas mãos, ouvia atentamente. Seu olhar tornou-se perspicaz, analítico. O medo se transformou em raiva fria. "Ou seja, não estamos apenas esperando o próximo ataque deles. Podemos provocá-lo?" Ela esclareceu, e em sua voz não havia timidez, mas o entusiasmo de um estrategista.
Exatamente. Lucas sorriu, e seus olhos brilharam. Fingimos que estamos seguindo as regras. Vivemos uma vida normal. Mas estamos criando uma armadilha perfeita. Damos a eles a oportunidade de atacar em um local e horário específicos. E estaremos lá, com todas as câmeras, prontos para pegá-los em flagrante. Um único erro e a reputação deles desmoronará sob a pressão da opinião pública. Eles próprios se tornarão notícia. O plano deles foi elaborado nos mínimos detalhes, como uma operação militar. Eles entraram em contato com apenas um jornalista confiável, o mesmo que conduziu a história deles desde o início. Explicaram a ele a essência. Nenhuma publicação antecipada, apenas uma caçada silenciosa, com lentes prontas para registrar tudo. No dia seguinte, Ana e sua filha foram ao Parque Central. Externamente, era uma imagem idílica. Mãe e filha, alimentando patos, balançando no balanço. Mas Ana sentia com cada fibra do seu ser a artificialidade dessa normalidade. Seu olhar percorria os arredores, procurando rostos conhecidos do dossiê que havia examinado na noite anterior. E eles apareceram. Primeiro, um passante casual com um telefone, muito interessado nos patos. Em seguida, uma mulher com um carrinho de bebê que se acomodou no banco em frente e não tirava os olhos deles. O golpe era inevitável quando um jovem, vestido com um terno muito elegante para um passeio, se aproximou da caixa de areia onde a filha de Ana brincava. Ele olhou em volta, claramente nervoso, e com uma rudeza artificial, empurrou uma criança que estava ao lado para provocar um conflito e desviar a atenção. Mas ele não sabia que cada movimento seu era filmado por uma câmera de longa distância escondida atrás dos arbustos e por uma câmera escondida na bolsa da mãe, no banco ao lado, uma jornalista. Ele não sabia que seu rosto já havia aparecido em outras fotos. As imagens eram implacáveis. Ali, ele empurra intencionalmente a criança. Ali ele tenta dizer algo à filha de Ana com uma expressão severa. Ali ele recua quando Lucas, que, por acaso, estava por perto, dá um passo à frente. A reação foi instantânea e devastadora. O vídeo e a matéria foram publicados naquela mesma noite com o título Escândalo da família Vogel. Provocador contratado é pego tentando falsificar provas contra a mãe. As redes sociais explodiram. A raiva não se voltou mais contra um sistema abstrato, mas contra pessoas concretas. Comentários como "devolvam a criança ao pai" se afogaram em uma onda de indignação. Vogels, vocês não têm desculpa. Isso já é crime. Verifiquem imediatamente os negócios deles. Ana estava com Lucas na porta de sua casa, vendo como os likes e reposts em apoio a ela se multiplicavam na tela do celular. Ela não sentia euforia. Apenas uma profunda e penetrante sensação de calma confiança. Não era mais uma luta desesperada. Era um duelo estratégico. Eles vão responder, não é? Ela perguntou baixinho, olhando para o pôr do sol. Claro, Lucas respondeu igualmente baixinho. E a resposta será mais dura. Mas agora sabemos. Eles estão errados. Eles estão sangrando. E encontramos o ponto fraco deles. Ótimo. Aqui está uma versão ampliada e dinâmica, que acrescenta intensidade, detalhes e emoção. Naquela noite, na casa de Ana, não havia uma alegria tranquila, mas uma expectativa tensa e elétrica. Ela e Lucas, como dois comandantes após uma missão de reconhecimento bem-sucedida, sabiam que o inimigo estava ferido e, portanto, perigoso e imprevisível. Eles observavam os flashes nas redes sociais e Lucas, sem tirar os olhos da tela, constatou sombriamente: "Eles não vão recuar, eles vão contra-atacar." Margaret não é do tipo que se conforma com a derrota. Espere por uma jogada suja. Seu pressentimento se revelou correto. No final da noite, um canal de televisão local, conhecido por sua corrupção, transmitiu de repente uma reportagem exclusiva, com o título provocativo Escândalo com mãe solteira.
O que se esconde por trás da imagem da vítima? Uma voz off dramatizava a situação, enquanto eram exibidas imagens antigas e fora de contexto de Ana, exausta, atrás do balcão, enfatizando a pobreza e as condições duvidosas. Segundo nossos dados, a criança é frequentemente deixada sozinha enquanto a mãe tenta ganhar dinheiro com um negócio obscuro, dizia a voz. A questão da conveniência de deixar a criança nesse ambiente torna-se cada vez mais relevante. Ana apertou a mão da filha com tanta força que ela gritou. Era uma mentira descarada e cínica, destinada àqueles que não acompanharam a história desde o início. Mas Lucas não ficou de braços cruzados. Enquanto a reportagem era transmitida, seus dedos já voavam pelo teclado. Ele não esperou até de manhã. Lançou um contra-ataque imediatamente. Ele não tinha apenas uma pasta com arquivos à sua disposição. Ele tinha um arsenal inteiro. Um vídeo nítido e assinado do parque, com data e hora, onde se vê o rosto do provocador. Gravação oculta de uma conversa com um dos vizinhos solidários, que na verdade era um ator contratado pelos Fogels e que, diante das câmeras e sob pressão dos fatos, confessou tudo. Resumo dos depoimentos de dezenas de vizinhos reais, dispostos a confirmar ao vivo que Ana é uma mãe exemplar. Parecer jurídico de Thomas, analisando detalhadamente cada mentira da reportagem. Tudo isso foi publicado em uma única enxurrada, não em resposta ao artigo, mas diretamente durante a transmissão, nos comentários abaixo da transmissão e nas contas oficiais de ativistas e jornalistas que apoiavam Ana. Foi uma explosão de informações. No dia seguinte, o golpe foi duplicado. As principais publicações independentes, já conquistadas para o lado de Ana, publicaram materiais devastadores. A família Vogel contra a mãe. O ato final do desespero. Provocação e mentira. Como tentam destruir Ana Kramer. O público viu mais do que apenas palavras. Viu provas, imagens, vozes, documentos. A repercussão foi ensurdecedora. Os comentários nas publicações dos Fogel e do canal Vendido transformaram-se num mar de raiva e desprezo. A hashtag Vergonha aos Fogel tornou-se tendência. Os Fogels tentaram se justificar. Seu assessor de imprensa divulgou uma declaração seca sobre interpretação incorreta dos eventos e defesa dos interesses da criança. Mas isso parecia ridículo e só jogou lenha na fogueira. Sua reputação, construída ao longo de décadas, sofreu um grande abalo. Ana estava na porta de sua casa, segurando a mão da filha, e observava Lucas dar uma breve entrevista a um grupo de jornalistas. Ela percebia os olhares das pessoas e via não pena, mas respeito e apoio. O medo recuou. Seu lugar foi ocupado por uma nova e inabalável confiança. Ela percebeu que a força deles não estava no dinheiro ou nas conexões, mas em algo maior. Na verdade que, como um ariete, derrubou todas as barreiras e nas pessoas que se colocaram do lado dela. Ela trocou um olhar com Lucas, cheio de compreensão silenciosa. A batalha ainda não havia terminado, mas eles haviam repelido o ataque principal. E agora eles sabiam, juntos, eles não eram apenas vítimas. Eles eram uma força que nenhuma intriga poderia derrubar. Depois que as imagens de Ana e sua filha apareceram na internet, os Fogels ficaram furiosos. Margaret jogou o tablet no sofá, mordendo os lábios de raiva. "Como isso é possível?" gritou ela. "Eu controlava tudo, cada passo, cada movimento, e de repente eles nos transformam em motivo de piada." Richard estava ao lado, contendo as emoções, mas a raiva era visível em seu olhar. Ele bateu com o punho na mesa. "Eles nos superaram! Isso é impossível! Estamos acostumados a que todas as manobras funcionem, e agora tudo está indo contra nós." Margaret, olhando para a tela, viu como o público apoiava Ana. Seu coração se apertou. Cada curtida, cada comentário, "Não levem a criança",
parecia um golpe em seu orgulho. Precisamos fazer algo imediatamente, exigiu ela. Não se pode brincar assim com eles. Qualquer reação brusca só vai piorar a situação, respondeu Richard friamente, embora ele mesmo entendesse que a perda de controle era algo incomum e desagradável para ele. Eles conhecem as regras do jogo melhor do que pensávamos. Margaret correu pela sala, resmungando e considerando as opções, mas quanto mais pensava, mais claramente compreendia. Cada passo deles agora seria observado e divulgado. Os Fogels se depararam pela primeira vez com o fato de que poder e dinheiro não podem resolver tudo. O público, a verdade e o plano astuto de Anna e Lucas os colocavam em um beco sem saída. Não podemos permitir que eles vençam, sussurrou Margaret, olhando para Richard. Mas como? Foi nesse momento que eles perceberam que a situação estava fora de controle, que as manobras e ameaças habituais agora eram impotentes. A raiva se misturava com a confusão. Pela primeira vez, eles sentiram o gosto da derrota, e essa sensação era forte e amarga. No dia seguinte, os Fogels tomaram uma decisão desesperada. Percebendo que as ameaças e pressões habituais já não funcionavam, Margaret sugeriu usar um método antigo, um ataque de choque repentino, para forçar Anna e Lucas a cometerem um erro. Temos de agir rapidamente e silenciosamente, disse ela, cerrando os punhos. Se eles perceberem o perigo antes da hora, tudo estará perdido. Richard assentiu, embora estivesse internamente em dúvida. Eles contrataram um detetive particular e 2 ex-funcionários da segurança para seguir Anna e sua filha e criar uma situação comprometedora, como se a mãe estivesse negligenciando a criança. Naquela noite, Lucas percebeu algo estranho. Um carro desconhecido apareceu perto da casa, com pessoas dentro que claramente os observavam. Eles estão tentando nos assustar de novo, disse ele a Anna. Mas agora conhecemos os métodos deles. Anna assentiu, sentindo que o medo já não era o mesmo de antes. Ela compreendeu. Qualquer passo que dessem agora seria registrado. Qualquer intervenção seria comprovável. No dia seguinte, imagens casuais da tentativa de provocação dos Fogels foram captadas por câmaras ocultas que Lucas tinha instalado previamente à volta da casa. Ao contrário dos Fogels, Anna e Lucas agiram com calma e metodicamente. O público viu imediatamente quem realmente estava tentando manipular o destino da criança. Margaret, observando as publicações, corria pela mansão, com o rosto vermelho de raiva e impotência. Richard apenas suspirou profundamente. Eles perceberam que o jogo estava saindo do controle e que suas tentativas desesperadas apenas fortaleciam a posição de Anna. Ótimo! Aqui está uma versão ampliada e dinâmica dessa cena, adicionando uma atmosfera de suspeita, tensão e jogo estratégico. Quando Anna e Lucas já começavam a relaxar, achando que o pior tinha passado e que a iniciativa estava nas mãos deles, o destino lhes reservou uma surpresa. Tarde da noite, quando o barulho da rua diminuiu, alguém bateu suavemente na porta. Não de forma insistente, como as autoridades costumam fazer, mas de forma silenciosa, quase conspiratória. Na soleira da porta estava um jovem com uma jaqueta surrada, com o rosto abatido por noites sem dormir. Seu olhar, rápido e nervoso, correu de um lado para o outro antes de parar em Lucas. Algo brilhou em seus olhos. Não era reconhecimento, nem medo. Preciso conversar, urgentemente. Sua voz estava rouca. Ele falava quase sussurrando. Lucas, instantaneamente tenso, bloqueou a porta com seu corpo, como uma rocha impenetrável, examinando o estranho. Algo em sua postura, na posição da cabeça, parecia familiar. Talvez ele o tivesse visto uma vez na multidão perto do escritório dos Fogels, ou entre aqueles que o estavam seguindo. Quem é você e o que você quer? A voz de Lucas era baixa, sem cordialidade, apenas fria cautela. Meu nome é Léo. O rapaz olhou para trás novamente,
como se esperasse que sombras surgissem da escuridão a qualquer momento. Eu estava com eles, com os Fogels. Fazia o trabalho sujo deles. Mas não consigo mais. Vi o que eles fazem com você e com a criança. Quero ajudar. Ana, que estava no fundo do corredor, apertou a filha contra si. Seu coração batia freneticamente. Provocação? Um novo truque? Mas a voz desse Léo soava tão sincera, tão cansada, que era difícil fingir. Por que devemos acreditar em você? Lucas não se moveu do lugar. Seu olhar perfurava o visitante. Para nós, você é apenas mais um mensageiro deles. Talvez com um microfone no bolso? Léo sorriu amargamente, e nesse sorriso havia uma verdadeira amargura. Porque eles jogam com o medo, e eu estou cansado de ter medo. Porque eles vão me pagar e depois me descartar como material usado. Eu vi como vocês lutam. Vocês têm algo que eles nunca tiveram. A verdade. E as pessoas estão do seu lado. Ele passou a mão nervosamente pelo rosto. Eu tenho tudo. Os planos para o próximo passo deles. Os nomes das pessoas deles na assistência social e na polícia. As certidões falsas que eles estão preparando. Os esquemas que eles usariam para desacreditá-la no tribunal, subornando a testemunha. Ana sentiu a respiração parar. Se isso não for uma armadilha, se ele estiver dizendo a verdade, eles não receberão apenas proteção, receberão uma arma para um golpe devastador. Poderão se antecipar a eles em vários passos. É um risco enorme, disse Lucas baixinho, mas não mais ao visitante, e sim a Ana. Seu cérebro analisava os possíveis movimentos, ponderava as consequências. Mas se for verdade, podemos encerrar este caso antes que eles consigam piscar os olhos. Tudo pode ser verificado. Léo tirou um envelope surrado de debaixo da jaqueta e o estendeu. Aqui estão as cópias. Agendas de reuniões, correspondência, fotos das pessoas que eles contrataram para espionagem. Minha vida está em suas mãos agora. Eu os traí e não tenho para onde ir. Ana pegou o envelope com os dedos trêmulos. Ele era pesado. Cheirava a papel, suor e medo. Ela olhou para Lucas e viu em seus olhos o mesmo que sentia. Uma esperança cautelosa e louca. Os cantos de seus lábios tremeram em uma espécie de sorriso. O primeiro sorriso verdadeiramente confiante nas últimas longas semanas. Parece que a sorte não nos deu uma chance, mas uma verdadeira bomba. E o cronômetro já está correndo. Naquele momento, Ana percebeu. O jogo havia entrado em uma fase totalmente nova. Inesperadamente, do meio do acampamento inimigo, um desertor se juntou a eles. A fortaleza invencível dos Fogels rachou. E agora eles tinham em mãos um mapa com todos os seus passagens secretas e pontos fracos. Ótimo! Aqui está uma versão ampliada e dinâmica, que adiciona intensidade, detalhes e a sensação de irreversibilidade do que está acontecendo. No dia seguinte, a casa estava com a atmosfera de um centro de comando antes de um ataque geral. Léo, nervoso, mas decidido, estava sentado à mesa ao lado de Lucas, com seus laptops lado a lado. Eles estruturaram as informações, transformando dados brutos em provas irrefutáveis. Registros de chamadas, digitalizações de declarações falsas, transcrições de conversas com testemunhas falsas, fotos de vigilância. Cada arquivo foi assinado, datado e vinculado a um evento específico. Thomas Rainer, seu advogado, imediatamente redigiu pedidos oficiais ao Ministério Público e à polícia, insistindo na abertura de um processo criminal por difamação, pressão sobre testemunhas e obstrução da justiça. Mas o golpe principal foi direcionado à opinião pública. Lucas entrou em contato apenas com os jornalistas mais confiáveis e íntegros. Eles receberam não apenas material, mas um pacote multimídia de investigação pronto. Uma montagem de vídeo com a contraposição de imagens falsas do canal de televisão dos Fogel e sua própria preparação fora das câmeras,
gravações de áudio e digitalizações de documentos. Não se tratava de material justificativo sobre Anna, mas de um dossiê acusatório contra a família Fogel. As publicações foram divulgadas simultaneamente, no horário nobre, em vários dos maiores meios de comunicação independentes. As manchetes atingiram em cheio o alvo. Jogo para perder, como a família Fogel comprou mentiras para tirar a criança da mãe. Nos bastidores do escândalo, documentos falsos, suborno e vigilância encomendados pela elite. Fogels contra Kramer. Crônica de um assédio. O caos reinava na mansão dos Fogel. Margaret foi a primeira a ver a notícia. Seu plano sofisticado, baseado em dinheiro e influência, desmoronou na tela de seu próprio tablet. Ela se levantou de um salto, derrubando uma vaso de cristal da mesa, que se estilhaçou com um estrondo ensurdecedor. "Isso não pode ser!" Seu grito parecia o uivo de um animal ferido. Quem poderia ter passado tudo isso para eles? Isso é traição! Richard olhou em silêncio para a tela. Seu rosto, normalmente impassível, ficou cinza acinzentado. Ele não via apenas artigos. Ele via o fim. Não era o caso de tutela. Sua reputação, seu nome, seu capital social, que eles acumularam por gerações, tudo isso agora estava afundando em um escândalo retumbante. Qualquer tentativa de publicar uma refutação, pressionar a redação, pareceria uma confirmação patética de sua própria culpa. Ele cerrou os punhos com tanta força que as unhas curtas cravaram-se nas palmas das mãos. Eles perderam. Não a batalha, a guerra. Anna estava à janela, segurando a mão da filha, e observava como a sua rua tranquila se transformava no epicentro de uma tempestade mediática. Câmeras, jornalistas, vizinhos que agora gritavam palavras de apoio não em sussurros, mas em voz alta e com confiança. Seu telefone vibrava sem parar, mensagens de apoio, ligações com ofertas de ajuda, pedidos de entrevistas. Lucas ficou ao lado dela. Ele não sorria, seu rosto estava sério e cansado. "Eles não apenas perderam", disse ele baixinho, observando o que estava acontecendo. "Eles foram destruídos. O nome deles agora não é associado à riqueza, mas à maldade. E não há quantia de dinheiro que possa limpar essa sujeira." Anna não sentiu uma alegria turbulenta, mas um alívio profundo e avassalador. A pressão que durou semanas finalmente desapareceu. Ela foi substituída por uma força silenciosa e segura. Ela percebeu que não foram o dinheiro e a astúcia que venceram. O que venceu foi a verdade nua e crua, reforçada por provas irrefutáveis e pelo apoio daqueles que acreditaram nela. Na mansão dos Fogels, Margaret chorava de raiva impotente, enquanto Richard, virado para a janela, percebia pela primeira vez a futilidade de seu poder. Eles ficaram sozinhos com sua vergonha e seu nome comprometido, que se tornou sinônimo de crueldade e manipulação. Anna abraçou a filha. E em seguida, virou-se e abraçou Lucas com força. Não foi apenas um impulso de gratidão. Foi um reconhecimento. A luta, a dor e o risco deles não foram em vão. A hora mais escura realmente foi antes do amanhecer. E esse amanhecer chegou. Algumas semanas se passaram. Anna finalmente sentia-se tranquila. A filha ia à escola, ria e desenhava, e a mãe não temia mais pela segurança dela. A opinião pública continuava apoiando a família, e os jornalistas publicavam incessantemente artigos sobre como a verdade havia vencido as manipulações dos Fogels. Lucas permaneceu ao lado dela, calmo e confiante. Ele ajudou Anna a organizar sua vida após todas as provações, e entre eles se fortaleceu uma relação de confiança, baseada não apenas na luta conjunta, mas também na honestidade. Os Fogels ficaram no passado. Margaret e Richard perderam sua reputação e influência. Sua riqueza não podia devolver o respeito e a confiança que eles mesmos destruíram com suas intrigas. Eles compreenderam que o poder não está no dinheiro,
mas na verdade e no apoio honesto das pessoas, que não podem ser compradas ou intimidadas. Ana olhou para a filha, que brincava na cozinha com folhas de papel coloridas, e sorriu. Tudo estava em seu lugar. Amor, carinho e a sensação de que a justiça havia prevalecido. Agora ela sabia. Qualquer dificuldade pode ser superada se agirmos com sabedoria, coragem e junto com aqueles que estão dispostos a nos apoiar nos momentos difíceis. E mesmo os inimigos mais fortes não serão capazes de destruir o que foi construído com base na verdade e no amor.